Olá, tudo bem? Como vocês estão? Que a paz de Deus enche o seu coração, a sua vida e a sua casa. Pronto para mais uma semente que irá frutificar no seu coração? Enquanto isso, eu peço que você pegue sua Bíblia e abra no texto de 1 Samuel, capítulo 16. E eu vou fazer uma breve leitura para você enquanto você abre sua Bíblia, tá bom? Nosso tema de hoje, neste vídeo, é: eu vou viver o meu tempo favorável. E você? Vai viver o seu tempo favorável? Então pegue sua Bíblia e abra no texto de 1 Samuel, capítulo 16. Enquanto você está abrindo, eu vou fazer uma leitura para você. Então vamos lá. Havia uma situação de instabilidade no reino. Os anciãos temiam a vinda de Samuel. É o que nós vamos ler agora. O rei Saul já tinha sido rejeitado por Deus e ele já não era mais como antes. Em meio a uma situação de turbulência no reinado de Israel, instabilidade, não se sabia ao certo o que ia acontecer. Deus então resolve ungir um novo rei para Israel. Então vamos lá? 1 Samuel, capítulo 16, diz assim a palavra do Senhor. E disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me provide um rei. E disse Samuel: como irei eu? Pois Saul saberá e me matará. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício e eu te mostrarei o que hás de fazer. E ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que designara o Senhor e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a sua vinda? E respondeu ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e a seus filhos e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a aparência e nem para a altura, porque o rejeitei, porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este o Senhor escolheu. Então Jessé fez passar a Samá, porém Samuel disse: tampouco este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. E perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os seus filhos? E ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. E disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. E disse o Senhor: levanta-te e ungiu, pois este é ele. E tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Até aqui. Nós vemos aqui o episódio, então, de Samuel ungindo a Davi, rei de Israel. Quem era Davi? Davi era o filho mais moço de Jessé. Davi era alguém, talvez não tão grande, um aspecto de Davi não era alguém que olhasse assim e pensasse: nossa, esse é um guerreiro. Tanto que Davi nem estava presente quando chegou Samuel. Davi era ruivo. Se a Bíblia descreve que Davi era ruivo, é porque possivelmente os seus irmãos não eram ruivos como ele. Davi era ruivo, tinha olhos bonitos, possivelmente olhos claros e boa aparência. Então Davi era aquele menino bonitinho que ninguém dava nada como guerreiro. E Davi estava apacentando as ovelhas. Davi cuidava das ovelhas de seu pai.
Agora, uma curiosidade. Quando o Senhor fala com Samuel e diz para ele ir até a casa de Jessé e ungir dele um dos filhos, por que o Senhor, naquele momento, já não disse para Samuel qual era o filho? Uma pergunta que começa a questionar na cabeça da gente. Deus sabia que era Davi. Então, por que o Senhor não falou logo para Samuel? Nós podemos tentar entender um pouco de tudo isso por vários conceitos. O primeiro, é claro, por uma questão de aprendizado, para ensinar a Samuel, para que quando Samuel olhou para o primeiro, Samuel olhou aquele forte, né, pro guerreiro, porque o filho mais velho já era do exército, tal. Então Samuel simplesmente falou: "É esse, porque esse tem porte de rei", né? E aí Deus vai lá e ensina Samuel que não é pela aparência que Deus julga, mas é o que está no coração. Então nós vemos então o Senhor trabalhando com Samuel, certo? Mas além de Samuel, se Samuel simplesmente já soubesse que era Davi o filho mais novo, quando Samuel chegou, naquele momento em que os anciãos temendo, e ele deu todas as respostas: não, eu vim oferecer sacrifício, eles se santificaram, e aí então ele entra na casa de Jessé para conhecer seus filhos e oferecer o sacrifício e sentar-se à mesa. Naquele momento Samuel soubesse, Samuel já tinha chegado e perguntado diretamente por Davi. E todo esse episódio que nós vemos, que se passou principalmente com Samuel, não iria acontecer. Agora, quando a gente para pensar do porquê Samuel não sabia que era Davi, mas pensar na relação da vida da família de Davi, nós vamos ver que Deus não falou com Samuel porque precisava haver cura para Davi e a sua família. E não somente para um aprendizado de Samuel. Então vamos pensar no seguinte: se ele soubesse, nada disso teria acontecido. Mas imaginemos, Jessé simplesmente está com os seus 7 filhos e se santifica junto com Samuel. Samuel, então, santifica os filhos de Jessé para que sentem-se à mesa, para que aconteça o ritual do sacrifício. Então, ou seja, houve um primeiro ritual de santificação para que eles dessem continuidade ao ritual de sacrifício. E por que Davi não estava presente? Davi era filho homem. Era obrigação de Jessé como pai que o filho dele também estivesse ali. Como Jessé não chamou Davi assim que o profeta chegou. Se o profeta chegou dizendo: vamos nos santificar e vamos oferecer sacrifício, por Davi ser um filho homem, Jessé tinha obrigação de chamar Davi para estar presente. Nós vemos aqui Jessé cumprindo parte da lei, não a lei completa, porque todos os filhos homens deveriam estar ali, junto com ele, oferecendo o sacrifício e santificando. E Davi não estava presente no momento da santificação. Então, quando nós pensamos isso, nós podemos imaginar como é a vida em família. Nem sempre todos os irmãos, todos os filhos estão juntos em todo o tempo. Quando nós pensamos que Jessé não chamou Davi, é porque Davi talvez não fizesse tanta diferença a presença de Davi. Porém, havia uma obrigação ali por um cumprimento de lei. Tinha que estar ali, Davi tinha que estar ali. Era essencial que Davi estivesse naquele momento, por uma obrigação. Mas Jessé não cumpriu totalmente a parte da lei. Então, quando nós vemos que Deus não fala para Samuel que iria ungir a Davi, o filho mais novo de Jessé, é para que na casa de Davi, na casa de Jessé, na vida de Davi, houvesse cura. Se você pensar, Davi talvez fosse aquele que quase não ficasse perto dos seus irmãos, porque poderia ser zoado. A Bíblia descreve que ele era ruivo. Por que a Bíblia iria descrever uma característica física se não fosse comum? Possivelmente não era comum. Davi possivelmente era um único ruivo e seus irmãos não eram como ele. Então você imagina a vida de irmãos, né? Davi era o mais novo, era um zoado. Davi possivelmente ficava trabalhando, cuidando das ovelhas de seu pai, porque cada filho tinha sua responsabilidade,
Mas talvez para Davi fugir mesmo de tanta zoação, né? Afinal de contas, ele não era guerreiro, ele não era forte como os irmãos, ele não era igual aos seus irmãos. E naquele momento, quando o Senhor não fala para Samuel, a gente começa a ver a mudança acontecendo. A forma dos irmãos de Davi olhar para ele, assim como a forma que Davi também possivelmente se via. Quantos traumas, às vezes, nós carregamos na nossa vida por causa de convívio familiar, por causa de situações dentro da nossa própria casa. Deus sabe todas as coisas. Deus sabia que era Davi, poderia ter falado para Samuel, mas não falou. Deus deixou que Samuel fosse e todo esse processo viesse a acontecer, para que Samuel aprendesse, para que houvesse uma cura na casa de Jessé, assim como na vida de Davi.